Deus quer fazer, amém? Conta que uma vez, certa vez tinha uma caverna, ela era muito escura, fria e silenciosa. Eu peguei essa ilustração na internet, diz que ela passou muitos e muitos anos sem qualquer raio de luz, e o seu interior diz que era sombrio, era muito pesado, e as paredes eram muito úmidas, e elas guardavam assim, ecos de solidão. E um dia, um homem entrou naquela caverna com um objeto muito pequeno no bolso, e era um simples fósforo. E ao riscar aquele fósforo, ele fez com que a chama brilhasse. Era uma chama muito fraca, era pequena, a ponto de não afastar toda aquela escuridão da caverna. Por um breve momento, a caverna ela viu algo que jamais imaginou. Ela viu que ela tinha cor, que ela tinha forma, ela viu que ela tinha uma esperança. E a caverna, acostumada àquela escuridão, aquelas trevas, elas clamou: como pode algo tão pequeno mudar tanto tudo ao meu redor? Como pode? Aí o homem respondeu: porque a luz não precisa ser grande para vencer a escuridão, basta ela existir. O que eu quero trazer para nós, que assim também como a luz de Cristo em nossas vidas, às vezes o mundo parece que é essa caverna na nossa vida, é esse entorno que nos cerca. Isso parece escuro, o mundo parece frio, sem direção, sem vida, mas quando nós acendemos essa luz de Jesus, mesmo que pareça pequena aos nossos olhos, é capaz de transformar tudo ao nosso redor. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 12. Então mesmo, querido, um pequeno ato de fé, talvez uma oração, um gesto de amor, uma palavra de esperança, pode ser ali a centelha, o início, a faísca para mudar a atmosfera, para mudar o contexto ali ao seu redor. Talvez o seu contexto ou o contexto de alguém. Com certeza, querida, ao despertarmos para um lance de Deus, um chamado, um toque de Deus, uma palavra profética, um louvor, uma adoração, o gesto de uma pessoa, talvez seja a faísca para que a gente possa despertar. E o título dessa mensagem é Caminhando com Cristo, sendo luz nesse mundo. Caminhando com Cristo, sendo luz nesse mundo. Mateus, no capítulo 5, 14 a 16, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Feche teus olhos, querido, um pouquinho. Vamos orar, ore também. Peça uma compreensão sobrenatural, uma palavra rema do Senhor ao seu coração. Enquanto você ora, clame ao Espírito Santo para que te dirija em toda a verdade, que essa palavra, ela cauterize o seu coração e nunca mais ela deixe de incomodar, no bom sentido, a sua vida. Espírito Santo, que momento especial, Pai, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós. Eu oro para que a sua perfeita vontade em revelar a sua palavra em toda a sua essência, com toda a sua clareza, venha sobre nós, um entendimento sobrenatural. Pai, certamente o Senhor irá muito mais longe do que aquilo que eu posso transmitir. Eu quero ser um agente daquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, mas é certo que o Senhor irá mais profundamente na vida de cada um, trazendo o que é necessário, animando, encorajando, exortando. Pai, eu oro que todo espírito de engano, de confusão mental, de distração, de incredulidade, cai por terra em nome de Jesus. Que somente a Tua palavra ecoe agora a Sua vontade em nosso coração e ela permaneça nos levando a lugares mais altos no Senhor, a comprometimentos mais profundos com a Sua palavra, com o Seu reino, com pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço, eu repreendo o mal, eu repreendo todo demônio enviado para causar qualquer tipo, Pai, de impedimento a essa semente bendita que será lançada, está sendo lançada agora em nossos corações. Eu abençoo a igreja com o entendimento do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo a minha vida para transmitir essa mensagem à luz da sua vontade, à luz, Pai, da sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus, aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus, querido, aqui nesse texto, ele está ensinando os seus discípulos sobre o caráter e a missão daqueles que decidem ser os seus seguidores. E essa passagem, ela é uma parte do Sermão do Monte. Jesus, ele estava ali ensinando, afirmando aos seus discípulos, e para nós também, que nós somos como luzeiros nesse mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele não diz que nós seríamos a luz do mundo, ele diz que nós já somos a luz do mundo, e nós somos, não depois, nós somos nesse exato momento, nós somos agora, aonde nós estivermos, nós somos a luz. E era, querido, um mundo tão aprofundado em trevas, tanto moral quanto espiritual, e Jesus, ele nos chama para a gente viver, e como chamou aqueles discípulos, para a gente viver, para ser, né, luz nesse mundo, para brilhar esse mundo, para trazer direção a esse mundo tão aprofundado em trevas, trazer essa luz de Cristo. E Jesus, ele está afirmando que aqueles que o seguem têm essa responsabilidade de iluminar o mundo com a sua vida, porque sem luz, querido, há muita tristeza. Sem luz não tem só desespero, não há direção. E isso me faz lembrar no meu tempo de infância, quando morava na fazenda, sempre que nós íamos à casa de um parente, às vezes nós íamos de uma colônia na outra colônia, brincar em fazenda. Quem já morou em sítio ou mora ainda sabe disso, é uma escuridão, não existe poste. Hoje o interior quase todo iluminado, mas naquele tempo não existia nada disso. Então quem ia à frente carregava sempre um lampião ou um farolete, né, para os mais abastados. Tinha um farolete que tinha pilha, né, mas os outros eram um lampiãozinho, e se acendia, às vezes aquilo apagava, e quem, né, às vezes seguia atrás as pessoas, esse que estava com a luz, ele ia na frente. Os outros seguiam, porque ele sabia com aquela luz o caminho. Mas às vezes dava um vento, o lampião apagava, ou aquele farolete acabava a pilha, ou alguém de brincadeira apagava. E quando aquilo acontecia, querido, ficava muito tenebroso, principalmente as crianças gritavam, né, e isso era ruim demais. Eu me lembro também de quando, sim, essa luz apagava e era uma correria para achar ou encontrar o caminho, né, ou a pessoa nos dias de hoje quando acaba a energia, correndo para encontrar uma vela, uma lamparina para o pessoal que mora no sítio, alguma coisa para clarear a casa, né? E quando a luz voltava, e volta hoje, não é verdade que lá na sua casa, ei, até na igreja, né, quando a luz acaba, algumas vezes acabou aqui, ela volta, ei, mas quando acaba ninguém fala isso, ei, não é verdade? Porque ninguém gosta de escuridão, porque não se vê nada, você não tem noção. Ainda hoje mesmo, com tantas formas aí de iluminar o ambiente, quando a luz chega, ainda há alegria, né, se alegra as pessoas, mesmo que tenha luz de emergência, quando acaba a energia, ela fica ali acesa, mas quando volta aquele estado normal, onde você vê com clareza todas as coisas, a gente se alegra mesmo. Ninguém gosta de trevas, querido, ninguém gosta de escuridão. Mas do que Jesus realmente está falando? Que luz é esta que Jesus está falando? Essa luz, querido, é o Evangelho. Essa luz são as boas novas do Evangelho. Essa luz é a verdade, essa luz é o perdão, essa luz é a justiça, é a gratidão, é a luz do amor de Deus e o seu reino, do ministério que serve com amor a Deus e também às pessoas. Essa luz é tudo aquilo que nós demonstramos através das nossas ações, nossas atitudes. Filipenses 1:27 diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é digno, e ele está dizendo que em tudo nós precisamos viver, acima de tudo, de qualquer sonho ou desejo, de qualquer desejo ministerial, de qualquer sonho, né, natural, qualquer coisa, acima de tudo nós precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E esse versículo, ele nos encoraja a gente viver de forma coerente com a nossa fé. Como? Agradecendo a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Jesus, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está afirmando que o que nos define, querido, para esse mundo, a diferença nossa
daquele que não tem Jesus, o que nos define para esse mundo é exatamente essa luz. É essa luz de Cristo que nos revela quem somos, que revela quem somos para o mundo. É com essa luz que nós direcionamos, damos direção às pessoas. E somente na luz é que nós podemos escolher entre o puro e o impuro. É somente a luz da palavra que nós podemos escolher a mentira, entre a mentira e a verdade, o certo e o errado, que podemos escolher sermos santos ou pecadores. É somente através dessa luz. Agora, a escuridão, por outro lado, ela representa o pecado, a ignorância e a morte. É isso que é o significado do pecado. Ignorância, nós ficamos perdidos e por fim nos leva à morte. Essa luz, querido, Jesus já disse, eu já te falei, não é algo que nós temos, é algo sim que nós somos em Cristo. Nós não temos uma luz, porque quem tem uma luz pode apagar, ela pode se apagar, mas quem é uma luz, não, essa luz não pode se apagar. Efésios 5,8 diz, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no mundo. Andai então como filhos da luz. No outro tempo, nós éramos trevas. E que trevas? Falando de mim. Mas agora não. Jesus diz, agora vocês são a luz. Então, ande como filhos da luz. E Jesus diz que não se pode esconder, no texto que nós lemos, uma cidade edificada sobre um monte, de muito longe, querido. A gente pode ver as cidades mais altas, as que estão edificadas sobre um monte, se dá para ver. E a igreja do Senhor, eu acredito, é essa cidade edificada sobre um monte, e ela é formada por luzeiros que somos nós. Nós somos os luzeiros, né, os postes, as lâmpadas, que faz com que a igreja seja vista, a igreja seja percebida. Assim como a cidade sobre um monte, ela não dá para esconder, também a vida de um cristão que é autêntico, ela é naturalmente visível aos outros. Não se precisa fazer força. Não dá para esconder uma cidade, mas não dá também para esconder um crente cheio dessa luz. Não há como esconder um bom testemunho ou um mau testemunho, muito pelo contrário, é preciso que esse bom testemunho ele seja demonstrado através da nossa vida, especialmente para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É essa luz em nós que vai fazer com que aqueles que não conhecem a Cristo encontre uma direção. Todo mundo, de certa forma, está buscando conhecer Deus, o Deus verdadeiro. Mas quando não se conhece o Deus verdadeiro, porque não tem uma luz, não tem uma clareza, então se busca esse Deus em qualquer lugar. E é por isso que nós estamos cheios de heresias, lugares de ocultismo, lugares terríveis que as pessoas estão tentando encontrar Deus. Elas são sinceras, querido, de coração, mas às vezes por falta de um testemunho nosso, do Deus verdadeiro, dessa luz verdadeira que brilha em nós, elas continuem ainda vivendo no engano. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, diz, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, o que é o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivessem praticando o que é mal, ao observarem. Olha, vivam de modo com que aquelas pessoas que olham para nós e pensam que nós somos maus por causa das nossas práticas que eram mal, ao observarem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberam a sua revelação. Um dia, por causa do meu e do seu testemunho, alguém vai receber, como eu e você um dia recebeu, a revelação do Evangelho, das boas novas. Falaram tanto, e foram tantas pessoas, exemplos na minha vida, que um dia, sem que eles estivessem perto, eu e a Márcia, aquilo caiu no coração. Vamos naquele lugar onde essas pessoas falam? Porque nós olhávamos a vida delas, elas tinham essa luz, e ao chegar nesse lugar, nós recebemos a revelação, aquilo que aconteceu com você, a um de um jeito, o outro de outro, e assim nós precisamos ser. As pessoas, elas precisam, elas devem olhar para nós e encontrar em nós um lugar onde elas encontrem o que precisa ser revelado a elas. O amor de Deus, a salvação, o perdão.
E esse versículo, ele destaca a importância de um bom testemunho através das boas obras. É um comportamento exemplar diante daqueles que não compartilham com a nossa fé. Boas obras, querido, é algo tremendo. Nós não estamos falando de dar alguma coisa, nós estamos falando de uma vida comprometida com Cristo. Jesus, que ele também disse que não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Seria muito estranho e até ilógico, né? Uma luz, a gente acender uma luz e depois esconder. Esconder essa luz. Que sentido faz isso? E Jesus diz que quando Deus acende a sua luz em nós, é para que ela ilumine os outros, não é para ficar escondida. Ele diz assim, às vezes nós escondemos, querido. Essa luz, sabe por quê? Medo, vergonha, às vezes até preguiça. De ser luz, sabe aquela luz que fica piscando, e não acende, ela está quase apagando e volta de vez em quando. Às vezes nós somos essa lâmpada está fraca, não consegue ser luz. E às vezes é assim, nós vamos deixando o medo, a vergonha, a timidez, sabe, deixar isso tomar conta de nós. Não é para ficar escondida, com medo, não é para ficar com vergonha, nem omitir, querido. Ele disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Não pode ficar escondida. Ele está dizendo que não dá para esconder uma cidade, não dá para acender uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire. O alqueire era um embornalzinho onde ele guardava o mantimento. Não dá, você acende uma luz e põe um pano em cima, um plástico em cima, não vai resolver nada. Nós precisamos deixar essa luz brilhar. E essa luz de Jesus, querido, na nossa vida, ela é gradual. À medida que eu me consagro, cada vez que eu vou me consagrando a Deus, essa luz ela vai brilhando cada vez mais. Provérbios 4,18 fala do caminho do justo, que se torna cada vez mais brilhante. E ele está comparando a luz do sol, né, que ela vai aumentando na sua intensidade até se tornar dia perfeito. E isso significa que a vida de quem foi justificado pelo sangue de Jesus deve se tornar iluminada a cada dia, amém? Mais e mais iluminada. É assim que diz o texto. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora olha o que diz o versículo 19. Mas o caminho do perverso é como a escuridão, nem sabe eles no que tropeça. Não é verdade que antes, querido, nós fazíamos coisas terríveis, porque nós nem sabíamos no que estava se metendo. Os caminhos errados, as decisões erradas, os pensamentos errados, atitudes erradas, nós estávamos tomando, querido. Nós nem sabíamos, né, nem dávamos conta do resultado de tudo isso, e hoje nós colhemos muitas consequências por conta disso. Porque não tínhamos luz, então nós vivemos tateando nas trevas, e quando se está nas trevas, qualquer ponto, qualquer coisa que pareça luz, qualquer coisa que talvez brilhe, um neonzinho, né, uma tinta brilhante, já é o suficiente, um galinho para você se agarrar. Então nós vivemos agarrando em coisas que parecem luz, mas não é luz. E essa luz de Provérbios, essa luz da aurora, ela representa esse caminho progressivo, crescente, é um caminho, né, crescente de retidão, enquanto a escuridão, ela representa o caminho dos ímpios, que é cheio de incerteza, daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Ele é cheio de incerteza. Era a minha vida, era a sua vida. E o nosso propósito, querido, é viver de modo que as pessoas vejam as nossas boas obras, não é para nos exaltar, mas é para que a luz que nós mostramos, nessa luz, Deus seja glorificado por meio dela. A luz não é nossa, a luz, ela vem de Deus, ela vem de Jesus, e ela deve apontar para Ele. A luz que você brilha, ela tem um objetivo: conduzir pessoas que estão nas trevas a conhecer Jesus. É conforme lemos lá em 1 Pedro, no 2,12 que lemos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. A luz brilha em nós, para que as pessoas enxerguem Deus através das nossas vidas. Então, qual é o conselho, querido? A gente precisa ser intencional nas nossas atitudes, intencional em viver com integridade, mesmo nas pequenas coisas.
O problema do crente, o problema do ser humano, é ele achar que vai permanecer na superfície de alguma coisa. Quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, e a gente quer andar na superfície, a gente anda, mas se a gente quer se envolver, não há limites para aquele que quer se aprofundar na intimidade, no amor, na graça, em tudo em Deus não há limite. Mas quando nós escolhemos viver na superfície, ou escolhendo viver o que é mal, não, querido, não, a gente não tem limite para isso. Então nós precisamos de integridade, nas pequenas coisas. Querido, um adultério não começa na cama. Uma traição não começa na cama. Uma mentira não começa na palavra, ela começa no pensamento. Um suborno começa na mente, na intenção. Depois aquilo se torna uma realidade. Mas é uma pequena faísca que vem. E se a gente permitir, querido, aquilo vai se tornar grande. Então, querido, como é que nós vamos vencer isso? É através da nossa fé. O conselho de Deus para nós é: não omite a sua fé. Não esconda a sua fé, ela pode ser como um grão de mostarda. Não importa, querido, semeie esse grão de mostarda. Semeie essa medida de fé. Viva essa fé com coragem. Seja humilde, mas seja muito ousado na sua coragem, na sua fé. Seja ousado na sua pequena fé, seja ousado. Não importa, querido, que nível de fé você tem. Entenda que em todo o tempo, a sua vida, ela é um testemunho, bom ou ruim. Ela é um testemunho, nós não tem como a gente fugir disso. E ela pode inspirar pessoas a se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. E isso é muito sério, querido. Você já pensou que Deus colocou sobre nós essa responsabilidade de atrair pessoas para Ele? Comece a imaginar isso, querido. Que eu e você somos os luzeiros, nós somos aqueles que vão apontar Deus para as pessoas, direcionar pessoas a Deus. Eu e você vamos ser cobrados por Deus dessa responsabilidade. Não me lembro onde está esse endereço, mas a Bíblia diz que todas as vezes que nós passarmos por alguém que precisa de uma palavra, de um conselho, e nós não dissermos nada, o sangue dessa pessoa será cobrado de nós. Mas se nós dissermos para ele, falarmos sobre o erro dele, se nós formos um bom testemunho para ele, o sangue dessa pessoa, mesmo que ela não escolha Deus, não será cobrado de nós. Mas se nós falharmos, o sangue dessa pessoa será cobrado de nós. Eu me lembro, querido, eu já contei isso aqui há muitos anos. Deus me deu uma direção muito clara: vai viajar 500 quilômetros, vai pregar para sua avó, que ela vai morrer. E a minha avó, essa minha avó, isso já faz mais de 40 anos, não faz mais de 40 não, porque eu era recém-convertido, talvez uns 35 anos. Essa minha avó, ela me amava, pero no mucho. E, querido, eu fui, viajei, obedeci, eu viajei. E eu cheguei lá, vi a minha avó naquele estado, e eu ficava ali, saracuteando ali, e você acredita que eu fui embora e eu não falei de Jesus para ela. Mal cheguei em casa, ela morreu. E eu não consigo esquecer isso, querido, que o sangue da minha avó, eu não sei como é que vai ser isso, ela vai ser cobrada de mim se ela não encontrou outro para falar do amor de Deus e a levar-se a Cristo. Eu não conheço, se isso aconteceu, eu não sei. Mas isso pesa sobre mim, querido. E não, é por isso que eu digo, querido, que quando eu tenho um impulso de Deus, hoje eu não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Eu já paguei cada mico, querido, por não deixar passar esses impulsos que eu tenho. E nós precisamos deixar essa vergonha, esse acanhamento, porque quantas vezes eu e você somos direcionados a ser uma voz de Deus, a dar um direcionamento, a tirar a pessoa de uma situação, e nós omitimos nossa fé, nós negamos a nossa fé. Mas alguns vão além disso. Não é quando tem uma oportunidade, se nega a parecer um crente, a ser um crente. Sabe, há pessoas do nosso meio que dá glória a Deus que a Bíblia pode ser agora no celular, porque todo mundo tem celular e eu não fico, ninguém nem vai ficar sabendo que eu sou crente porque tem um celular.
Então, eu não carrego mais uma Bíblia de papel, porque isso ajuda a eu esconder o meu cristianismo. Você não acredita que tem gente assim? Já me falaram isso, não estou falando aqui, estou inventando isso. Atos 13:47. Olha o que Jesus falou para Paulo: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Deus está dizendo para mim e para você: eu fiz de você luz para aqueles que não me conhecem, para que você pregue a salvação até os confins da terra. Luz, querido, nunca foi para ficar escondido, não tem sentido. Aliás, eu não sei se apagaram, mas tem uma luz aqui embaixo que ficou a semana inteira, a luz da salinha ali embaixo, ficou acesa. Para quê? Para nada, não está clareando nada, não está servindo para nada. A luz só serve se tiver alguém. Luz não clareia objetos, não clareia nada. A luz clareia, ou clareia, né, para alguma finalidade. Então, querido, não adianta a gente ser luz só lá no nosso banheiro, não tem ninguém te vendo. Não adianta você ser luz lá no seu quarto de oração. Não, luz é lá fora. A luz tem que brilhar onde há trevas. Aquele quarto está cheio de luz. Aquele ambiente está cheio de luz. Mas essa luz tem que sair das quatro paredes. Porque Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, uma lamparina, uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, debaixo do alqueire, não. E uma cidade, querido, no alto do monte, ela é visível a todos, de muito longe se pode se ver. Assim, querido, a luz ela foi feita para alcançar e iluminar os outros, para que, para ela não pode ficar oculta, não foi para ficar oculta, escondida, mas muitas vezes nós escondemos, como eu disse, por medo, vergonha, ou quem sabe passividade mesmo. A gente não se dá conta do que a gente é, a gente vai levando o cristianismo e vai levando. Eu vou na igreja, eu vou no culto, a gente vai levando essa vida, mas a gente não pensa assim: eu sou luz aqui no meu trabalho, eu sou luz, na minha escola eu sou luz. Eu sou luz na minha casa. Aonde eu estou, eu sou luz. Jesus falou que eu sou luz para esse lugar. Eu tenho que brilhar Cristo nesse lugar. Então, querido, eu preciso vigiar muito no que eu falo, na forma de eu agir. Eu preciso vigiar e muito, porque Deus nos colocou em um lugar específico para brilhar naquele lugar. E eu sinto Ele nos perguntando: aonde a sua luz está brilhando? Ou aonde a sua luz não está brilhando? Na escola, no trabalho, com a vizinhança, a família, a igreja, a sua luz está brilhando. Às vezes a luz não brilha nem aqui. A nossa luz, está todo mundo, às vezes, ao nosso redor brilhando e a nossa luz está apagadinha. Nosso ministério. Cuidado, querido. Não deixe a sua luz se apagar. Nem por pressão alguma, nem por algum comodismo. Não deixe essa luz se apagar. 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O próprio versículo, querido, explica como é que nós podemos apagar a luz de Cristo na nossa vida. Não ligando, aliás, desprezando as profecias. Porque ele diz: não desprezeis as profecias. Não retendo o que é bom, porque ele diz: retende o que é bom. Ele está dizendo: não apagueis o espírito. Como? Não desprezando a profecia, retendo o que é bom e abstendo-vos de toda forma de mal. Então, quando nós desprezamos a palavra de Deus, quando nós não retemos o que é bom, e quando nós nos afastamos, nos abstenhamos de fazer o bem, nós estamos apagando o espírito. Lembre-se, essa luz, querido, que há em nós, é a luz que glorifica a Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, o versículo 16 do texto que introduzimos. A luz, ela revela as obras de uma vida transformada, mas o objetivo é que nós, as pessoas que recebem essa luz, elas glorifiquem ao Senhor que está nos céus. A glória nunca deve ser nossa,
porque essa luz nunca aponta para nós, ela sempre aponta para Deus. E é por isso que nós nos tornamos muito mais responsáveis, porque não estamos cuidando de uma luz que nós criamos, é uma luz que Deus deu para que não fosse apagada. Nunca, jamais. Então, querido, seja intencional. Intencional, não espera um raio cair. Estou esperando, eu escuto tanto isso, querido. Estou esperando minha hora, não é minha hora, Deus não falou comigo. Uai, se Deus não falou, você vai ficar parado? Tem coisa assim, querido. Muitas vezes nós vemos Paulo indo para uma direção, Deus mudando para outra, mas ele estava indo. Não é porque Deus não falou para ir que ele não ia. Se Deus não falasse nada, ele ia para lá, mas Deus quis um outro destino, mandou para lá. Deus não chama quem não está fazendo nada. Quem não quer fazer nada. Deus vai chamando conforme nós vamos fazendo. Então a gente precisa ser intencional, servindo, amando, perdoando, compartilhando, ajudando. E isso brilha, querido. Isso brilha. Então tem momentos em que o testemunho mais silencioso, ele pode ser muito poderoso. Tem hora que há quietude, mas a gente faz o contrário. Tem hora de calar, a gente fala. A hora de falar, a gente cala. É mentira? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você fez isso? Com toda certeza. Cuidado, querido, com outra coisa. Boas obras sem amor e sem Jesus só gera vaidade no nosso coração. Só vaidade. Até porque não existe boas obras sem Jesus. Eu quero concluir. Só Ele, Jesus, é essa luz que transforma. Jesus é a verdadeira luz do mundo. João 8,12 fala isso. E Ele nos chama para refletir essa luz. Repare que Jesus, Ele não diz vocês são as luzes do mundo. Ele diz que nós somos a luz. Não é plural. Nós somos a luz. Vocês são a luz. Ali se iniciava a igreja, querido. A igreja é a luz para aqueles que estão no mundo. Então essa teoria de que eu fora da igreja eu posso ser luz, essa teoria cai por terra. Nós só somos luz se nós estivermos conectados a essa fonte. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Cristo é a luz do corpo, que é a igreja dele mesmo. Fora dele não há luz, sem Cristo há trevas. Ele disse, eu sou a luz desse mundo. Fora dele há trevas. E é na igreja que nós aprendemos, querido, a perdoar. É na igreja que nós aprendemos a amar, a servir as pessoas. E são essas atitudes que trazem a luz de Cristo para o mundo que está tão perdido nas trevas, na escuridão, querido. E não existe, querido, um lugar onde a luz ela é mais percebida do que a escuridão. João 5 fala, a luz brilha nas trevas e as trevas não as derrotaram. Não há treva que pode derrotar, apagar uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da luz de Deus. Não há trevas que pode. Não é à toa que o inimigo ele faz de tudo para afastar as pessoas da igreja. Porque fora desse ambiente de igreja, todos, sem exceção, acabam se desviando e voltando às trevas, às velhas práticas. Querido, eu estou cansado de ouvir crente que já foram líderes, pastor, eu vou dar um tempo. Estou muito cheio de coisas. Querido, se eu fosse dar tempo porque estou cheio de coisas, eu já tinha dado um tempo há muitos anos. Porque quanto mais eu me aprofundo em Deus, quanto mais eu sou luz, menos tempo eu tenho. Aliás, menos tempo eu tenho, mais problemas eu me envolvo, mais situações eu me envolvo, porque essa é a função da luz, onde há trevas, eu preciso estar. Então, pessoas que chegam, eu vou dar um tempo. Eu já falo, você vai dar um tempo, você vai desviar, você vai apagar. Porque, querido, você desconectou da fonte, você apaga, não tem jeito, não tem como. Por quê? Porque passam a não discernir mais a luz da palavra, que é Cristo que brilha em nós e através de nós. João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão, viu como está ligado à igreja.
Não é impossível que quem anda na luz não queira ter comunhão, relacionamento. Relacionamento é ferro com ferro, querido. É atrito. É um machucando o outro. Mas não existe comunhão fora disso. E nós precisamos ser intencionais, nós precisamos escolher mesmo dentro mesmo com essa situação, porque nós andamos na luz, nós, como Jesus na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros. O ego, querido, nunca brilhou. O afastamento, o isolamento nunca brilhou. É na simplicidade da comunhão que nós acendemos e nós iluminamos esse caminho que é Jesus, para que o mundo encontre o amor e ele encontre o perdão do Pai. Então, em tempos, queridos, de escuridão, a igreja ela precisa brilhar. Ela precisa se destacar para que as pessoas sejam atraídas para o caminho que é Jesus. O mundo, querido, ele não precisa de mais escuridão. O mundo precisa de luz. E você e eu, ligado ao corpo, podemos clarear o caminho para que o mundo, as pessoas à nossa volta, elas encontrem o Pai. Mas você só poderá fazer isso se você estiver ligado ao corpo. Quem aqui conhece uma usina hidrelétrica? Já foi na usina hidrelétrica, assim? Aonde eu plantava roça, trabalhava na roça, foi desapropriado o sítio que a gente plantava para construir uma barragem de Nova Avanhandava. Mas eu já conhecia a barragem de Avanhandava, e se construiu uma outra, quilômetros para baixo, que foi tão grande que cobriu a barragem de cima, Então virou um mar de água, aquele rio que não era tão grande, se tornou um mar de água. Querido, eu estudando essa palavra, Deus me deu essa ilustração. É simples, mas ela é uma boa ilustração. Querido, não existe um LED aqui, ó. Essas luzes são formadas de pequenos LEDs. Esses canhões são pequenos LEDs. Mas você entende que cada um desses LEDs, cada um dessa LED pequenininho, ele está conectado àquela barragem? Ele só acende porque ele está conectado àquela barragem. E que Deus me trouxe ao coração. Eu falei, Deus, Senhor, essa barragem? Ele, não, eu sou aquela imensidão de águas que movem os dínamos, que move a turbina, porque barragem, barragem é a barragem porque ela barra e ela fecha as águas ali, ela estanca aquelas águas, se forma uma grande represa, e quando abrem as comportas, aquela água ela escoa, por canais, e naqueles canais a turbina, dínamo. O que a Bíblia diz que Jesus falou para nós? Vos dou todo o poder, esse poder é dínamo. Espere lá até que vocês sejam revestidos, lá em Atos capítulo 2, revestidos de poder. Esse poder, a palavra no original é dínamo. Então Deus é essa multidão de água, que ela faz com que os dínamos, as turbinas sejam movimentadas. Essas turbinas, Deus é aquela multidão de água. As turbinas é a igreja do Senhor. Jesus deu poder, dínamos, para a igreja do Senhor. E nós somos esses pequenos LEDs que estão conectados pelo Espírito Santo através da igreja. A rede, querido, de conectores que nos liga a isso são as nossas orações, a nossa adoração, a nossa comunhão, a nossa entrega, o nosso serviço. É nesse ambiente de luz que Cristo brilha. Então, quando nós desafiamos você, querido, no ano de comunhão, ou qualquer outra coisa, qualquer outro chamado aqui na igreja, querido, isso não tem um fim em nós. Quando nós chamamos você para a comunhão, para um almoço de comunhão, nós não estamos aqui com outro objetivo, senão te chamar para viver, para ser luz, para ser esse dínamo de Deus, para manifestar esse poder de Deus. Para que serve isso? Que quando acende qualquer lâmpada, para iluminar. E nós precisamos ser essas pessoas. Porque o poder de Deus se manifesta não para resolver um problema meu, querido, mas o problema do seu corpo, que é a igreja de Cristo. Pela lógica, querido, eu sou sim abençoado quando eu estou conectado a esse corpo. Mas Deus não veio aqui, Jesus não veio aqui para resolver o meu problema e o seu problema. Ele veio para resolver o problema de um povo, de uma igreja. Ele veio para começar uma igreja.
A grande questão é, querido, que área da sua vida precisa estar ou sair debaixo do alqueire? Que área da nossa vida precisa sair debaixo da mesa? Onde Deus está te chamando para brilhar com mais intencionalidade? Aonde é? Eu sei que você já pensou, o Espírito Santo já falou com você. Uma resposta muito sincera, querido, a essas questões é que vai nos conectar a essa luz. Mateus, no capítulo 6, Jesus ele dá uma direção para sermos luz. Ele diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso olho ele consegue enxergar claramente e todo o corpo vai se beneficiar disso e ser cheio de luz, cheio de verdade. Se o olho, querido, funcionar adequadamente, com clareza, ele poderá ver tanto o abismo quanto essa ponte que nos liga à verdade. São os olhos que guiam o nosso corpo em direção à segurança, de acordo com a luz que ele nos dá, que possui, né? O corpo ele é iluminado por essa luz, e o corpo dá uma resposta a essa luz, pelo fato dele estar pleno dessa luz, está cheio dessa luz. Porém, Jesus diz, se os nossos olhos forem maus, eles não vão conseguir enxergar bem, todo o corpo estará em trevas. Todo o corpo, porque não conseguirá perceber o ambiente ao seu redor. O corpo ele vai ficar sem informações detalhadas e até mesmo com falsas informações sobre o seu caminho. E por consequência, não conseguirá buscar a melhor rota para o seu caminho. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus que falou isso, ou como Jesus indica, é cheio de escuridão. Cheio de escuridão. Jesus, ele conclui essa parábola com a seguinte declaração: se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão densas trevas elas são. Em outras palavras, se a luz que está em você te leva a trilhar lugares errados, quão grande será a sua confusão e o engano no seu caminho. Parece antagônico. Se a luz que há em você são trevas, isso é fácil de entender. Se o seu entendimento não é da luz, ele é trevas, você acha que é luz. Você acha que está na luz, mas você está indo errado. E ele está dizendo que quanto mais você caminha nessa luz, que você pensa que é luz, mas é trevas, quão densas, quão grandes serão essas trevas. É sério ou não é, queridos? Ser luz nesse mundo é sério. Sabe, é maravilhoso ser luz nesse mundo. É maravilhoso, é ou não é? Vós sois a luz do mundo. É tremendo demais ouvir isso. Mas são as minhas atitudes, elas confirmam essa verdade, elas relatam essa verdade na minha vida. As minhas atitudes, elas corroboram para esse projeto de Deus. Quando as pessoas olham para mim, elas olham e dizem assim: aí está um cristão, que se eu seguir, eu vou para o céu. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: olhe para mim, me segue, que você vai automaticamente estar seguindo Jesus. Porque você me segue, mas eu estou seguindo Jesus. Será que nós temos essa ousadia, pela luz que brilha em nós, dizer: pode me seguir, pode olhar para mim, eu sou um bom testemunho para você, aonde eu estou indo, você vai também. Ou será que nós temos medo, querido, de assumir essa responsabilidade? Porque o nosso testemunho, os nossos olhos talvez tenham levado a gente para um testemunho que não é muito bom, onde as pessoas poderão ficar confusas. Queridos, é muito fácil a gente entrar nesse caminho de confusão, enquanto as pessoas estiverem olhando para nós, e enxergar pessoas, sabe, que ficam falando mal dos outros, que não fazem nada, não cooperam, não colaboram com o reino. Pessoas falsas, pessoas briguentas, encrenqueiras, pessoas rancorosas. Deus está nos chamando, querido, para viver um cristianismo. Sabe, quando eu estava ajoelhado aqui, estávamos adorando a última canção ao Senhor, Deus me fez, assim, o meu coração se aquietar de tamanha humilhação que Ele sofreu, querido.
sabe, é você pensar que um Deus de toda glória, um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, assumiu o último grau, o último degrau de humilhação, só para eu brilhar. Ele se humilhou para me exaltar. Não é justo, querido, nem comigo, nem com Ele, que eu não brilhe a sua luz. E eu creio que o conselho de Deus para mim e para você hoje, coloque sua vida em dia. Coloque, querido, o seu ministério em dia, o seu chamado em dia. Coloque seus sentimentos em dia, suas emoções, coloque eles em dia, seja intencional. Seja intencional. Sabe aquelas conversinhas que você tem com pessoas e que há sempre uma segunda intenção envolvida? Mude. Não sei por que eu estou falando isso, mas estou. Mude. Porque essas conversinhas que você está tendo com essa pessoa não é luz, é trevas. Cuidado. Cuidado com as vozes que sopram aos seus ouvidos, querido. Eu diria que a maioria dessas vozes são trevas. Trevas. Porque o inimigo não desiste porque nós somos crentes fervorosos. Acho que a luta dele ainda é maior, o ataque é maior ainda. Você pensa que ele tem medo de crente fervoroso? Não. O diabo só tem medo de uma coisa. Ele só teme uma coisa: a palavra de Deus. Essa ele não pode vencer. E quando nós vivemos essa palavra, então nós somos luz. E a gente resiste e ele vai fugir. Mas a Bíblia diz que pecado, as más intenções, os maus pensamentos, os olhos, o que os olhos veem, esse nós precisamos correr dele. Pecado você foge dele, o diabo você enfrenta. Isso me traz uma informação de que o pecado, ele é pior do que o diabo. Porque o pecado tem o poder de nos envolver e consumir. O diabo você logo sabe que é ele. Mas a Bíblia diz: encara o diabo e ele vai fugir de você. Mas o pecado, não tente dialogar com ele, você vai ser vencido. E a sua luz vai apagar. E você vai desistir. Você vai desistir do seu cristianismo, da sua fé. Não troque essa luz por nada. Não apague essa luz. Não deixe essa luz se apagar.